Então, quando virdes o sacrilégio horrível posicionado no lugar onde não deve estar, aquele que lê as Escrituras entenderá. Os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobre a laje que cobre as vossas casas, fugi depressa, nem entre para retirar dela qualquer de vossos pertences. Quem estiver no campo não retorne para apanhar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias, principalmente para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que estes eventos não venham a ocorrer no inverno. Pois aqueles serão dias de tamanho sofrimento, como jamais houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem nunca mais haverá. Portanto, se o Senhor não tivesse reduzido aquele período, nenhum ser de carne e osso sobreviveria. Contudo, por causa dos eleitos por ele escolhidos, tais dias foram abreviados pelo Senhor. Marcos 13:14-20, Jesus faz um alerta profético para seus discípulos e todos aqueles que aceitaram ele, sobre a grande tribulação. Algumas pessoas acham que a grande tribulação que Jesus diz, vai acontecer no futuro e nos últimos dias. O que a Bíblia realmente diz? Nos últimos dias vai ter perseguições. Seria essa a grande tribulação? Respondendo sem enrolação, a grande tribulação que Jesus diz, realmente já aconteceu, foi a invasão do Império Romano em Jerusalém no ano 70 d.C. Mais para frente vamos notar, que as descrições da grande tribulação, e com os fatos históricos, batem perfeitamente com as palavras de Jesus. Vejamos. Foi a investida de 70.000 soldados, no ano 70 d.C., para conter uma rebelião dos judeus contra a autoridade de Roma. Ao encarar as muralhas de Jerusalém, atrás das quais milhares de revoltosos se refugiaram, os romanos, liderados pelo general Tito, viram que a batalha seria dura, mesmo atacando com 4 legiões. Constantemente ameaçados por ações de contra-ataque, os legionários fizeram um dos maiores e mais complexos cercos da antiguidade. Construíram muralhas, torres de assalto, catapultas, escadas e outros equipamentos que faziam das legiões romanas tropas únicas no mundo antigo. Além de ótimos guerreiros, eram também excelentes engenheiros. Ao fim do trágico combate, quando finalmente conseguiram romper as 3 muralhas que protegiam a cidade, os legionários, irritados com a resistência dos judeus, promoveram um verdadeiro banho de sangue e terminaram por incendiar o templo de Jerusalém, escravizando os sobreviventes. Ou seja, a grande tribulação foi o cerco do Império Romano, em volta da cidade de Jerusalém pelo imperador Tito. Dessa forma o Império Romano destruiu Jerusalém. Isso aconteceu, porque na época de Jesus, havia muitos judeus zelotas e alguns deles não aceitaram Jesus. Os judeus não queriam o poder do Império Romano em Jerusalém, e sim a supremacia israelita como independente. Muitos dos judeus se rebelaram contra o Império Romano, mas foram derrotados. Jerusalém sofreu muito, várias mulheres abortaram suas crianças. Resumindo, os cristãos que aceitaram Jesus, ouviram estas palavras e saíram de Jerusalém, conforme havia dito, mas os judeus que não aceitaram Jesus, não deram ouvidos a ele, acreditaram que poderiam vencer o Império Romano, então permaneceram em Jerusalém. Infelizmente, os judeus acabaram sendo derrotados e houve um dos maiores massacres da história. Jerusalém fica em ruínas, ou seja, vazia durante muito tempo, não só Jerusalém mas também Israel. Jesus também profetizou que Jerusalém ficaria deserta por muito tempo por causa da grande tribulação. Vejamos. Dessa maneira, sobre vós recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Com toda certeza vos asseguro, que tudo isso ocorrerá a esta geração. Ó Jerusalém, Jerusalém, que assassinas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não aceitastes. Eis que a vossa casa ficará abandonada. Pois eu vos declaro que, a partir de agora, de modo algum me vereis, até que venhais a dizer, bendito é o que vem no nome do Senhor. Mateus 23:35-39. Estão vendo, essas coisas aconteceram no passado, e não acontecerá no futuro como muitos acreditam. Israel, que também ficou deserta, permanece deserta até hoje. De forma alguma. No ano de 1948 a ONU devolve o território de Israel, e nascendo o Estado de Israel. Assim cumprindo-se a profecia de
Isaías 66, 6 a 10. Ouvi o estrondo que vem da cidade, o alarido que procede do templo. É e castigando seus inimigos como eles merecem. Será que uma mulher pode dar à luz antes mesmo de sentir as dores de parto? Será possível parir sem qualquer dor ou desconforto? Ora, quem já ouviu algo assim? Quem já presenciou tal acontecimento? Assim, pode uma nação nascer em um só dia? Pode-se dar à luz um povo de uma hora para outra? Pois Sião, ainda estava em trabalho de parto, quando deu à luz seus filhos. Porventura faço chegar a hora do parto e não faço a criança nascer? Assim diz o Senhor. Ora, sou eu quem provê as dores de parto, como poderia eu querer fechar a madre ao nascimento dos filhos? Sou eu, Yahweh, teu Deus, quem te fala. Alegrai-vos, pois, com Jerusalém, exultai nela, todos os que a amais, regozijai-vos com ela, todos os que por ela estáveis em pranto e luto. Isaías 66, 6 a 10. Não faz o menor sentido fugir de grande tribulação quando já aconteceu. Não vai haver mais perseguições como foi na Idade Antiga e na Idade Média. Esse período já passou. Então não deem ouvidos para pessoas quando disserem fujam para as montanhas, construir banqueiros e etc. Agora nos últimos dias vai realmente haver perseguições? De forma alguma. Veja, mas preste atenção. Vamos considerar um pouco de Apocalipse. Quem não viu os estudos do Revelando o Apocalipse é melhor ver, mas caso já viu vai ficar fácil de entender. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosses frio ou quente. E, por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim o ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio para que, ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Apocalipse 13, 14 a 18. Aqui está a carta ao anjo de Laodiceia. Não só isso, mas o período em que vivemos, onde os crentes são mundanos, preguiçosos e não se dedicam à palavra de Deus, exatamente a nossa geração, nos dias de hoje em que vivemos. E a principal coisa que as igrejas de hoje e também as pessoas de modo geral, não são perseguidas, ou seja, praticamente não haverá perseguições. Mesmo crentes verdadeiros que são perseguidos por aceitarem Jesus, não sofrerão perseguições como ocorriam no Império Romano e Idade Média nos últimos. Jesus mesmo foi claro que não haveria perseguições na sua volta. Veja você mesmo, como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada, a outra ficará para trás. Mateus 24, 37 a 41. Ou seja, eu já tenho um vídeo falando especificamente dessa passagem, e vamos falar de novo. Você percebe que antes da volta de Jesus as pessoas vão estar na vida normal, fazendo suas atividades cotidianas, assim como fizeram nos dias de Noé. Dessa forma Jesus pegará muitos de surpresa, e também aqueles que esperam a grande tribulação que já aconteceu. O que realmente vai ocorrer na volta de Jesus, vai ser quando ocorrer o Armagedon, ou Terceira Guerra Mundial, assim os inimigos de Israel invadirem Jerusalém. Dessa forma Jesus volta e luta contra seus inimigos. Leia Zacarias capítulos 12 e 14 para maior aprofundamento. Não se preocupe, vou fazer um vídeo ou um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre esse evento. Deus te abençoe em nome de Jesus, amém.